Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Transformando-se. Hoje estamos apresentando para vocês o terceiro episódio da série Autoestima. Nesse terceiro encontro, vamos estar trazendo a consciência e a autoestima. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Curta ao final e compartilhe para aquela pessoa que você acredita que pode ajudar. Você que já está inscrita, nós já somos muito felizes com a sua presença. Eu sou Vanessa Paiva, psicóloga, terapeuta de família e de casal. E vamos juntos ao nosso tema de hoje, a consciência e a autoestima. Aqui já trago hoje algumas perguntas que geralmente as pessoas se fazem. São questionamentos sobre a própria capacidade. Será que você que está me acompanhando em algum momento já se questionou se você podia confiar no que você pensa? Se você é competente para fazer algo para o que você pensa também? Se você é competente no que faz, se é adequado, adequada, se é merecedora, merecedor, não só de respeito, mas de alguma conquista, de algum prêmio, de algum cargo. Então, será que em algum momento você se questionou se você era capaz? Será que você, em algum momento de sua jornada de vida, questionou se você era merecedor de algo, se você iria conseguir realizar algo em sua vida, se aquilo que você buscava era maior que você ou era algo muito distante para você ou para a sua realidade? Então, gente, o significado da autoestima traz como definição algo muito importante. Você que está acompanhando nossa série, você já sabe aí a definição da autoestima. A gente já falou aqui. Mas para a compreensão de que existe um fundamento que também é essencial, faz parte da essência da autoestima, tá? É a autoeficiência e o autorrespeito. Autoeficiência e autorrespeito são dois pilares essenciais que se interrelacionam, são fundamentais para a autoestima saudável. Mas então, o que seria autoeficiência? Autoeficiência é o senso básico de confiança diante dos desafios da vida. É essa confiança na capacidade de realizar, de pensar, de agir, mesmo diante de desafios, turbulências que o próprio ser humano precisa enfrentar. Agora, a autorresponsabilidade é um senso de merecimento, de felicidade e um senso de valor como pessoa humana. Olhando para um gráfico, eu trouxe aqui um gráfico para a gente começando agora, cada vez mais, ter essa consciência e essa compreensão sobre a autoestima. Importante entender, gente, nesse gráfico, aqui, olha, tem o tempo de vida e aqui eu coloquei alta autoestima, baixa autoestima que esse gráfico está comunicando, tá? É que ao longo da vida de um ser humano, a autoestima ela pode passar por flutuações. Em um momento de sua vida, você pode ter percebido sobre você uma autoestima mais elevada, uma satisfação maior com a vida, um senso de capacidade no que você faz. Em um outro momento, talvez, você tenha passado a desenvolver maiores questionamentos sobre sua capacidade de realização, inclusive sobre seu amor próprio, sobre sua confiança de realizar, de pensar. Existe, além de tempo de vida,
conjunto que participa dessa oscilação da autoestima, o contexto em que o ser humano está inserido, o que ele vivencia e, principalmente, a forma como ele conduz a jornada de vida dele, né? Então, a autoestima é a convicção a respeito de si mesmo. A gente já falou sobre isso, né? Essa convicção, essa que envolve pensar, sentir, né? A fé que o ser humano possui sobre si. Convicção. Mas não é só isso, hein? Autoestima também requer disposição. Vamos olhar juntos? Disposição para se vivenciar como alguém competente. Olha só essa definição. Se vivenciar como uma pessoa competente em sua jornada de vida. Então, a gente vai entender um pouco mais essa ideia de se vivenciar, se experimentar. Já antecipo aqui para você, tá? Que está me acompanhando, que essa vivência da autoestima se refere a, diante de algum desafio, você também vai se propor a enfrentá-lo, com o potencial que você possui. Mas você acredita já na sua capacidade de exposição, de aprender algo novo para vencer esse desafio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Olha só. Então, a gente está aqui aprofundando, né, sobre a autoestima, e eu estou falando, já estamos hoje no nosso terceiro encontro, não é mesmo, da nossa série? Mas a gente precisa entender que essa compreensão é muito importante, porque à medida que você adquire o conhecimento, que você entende mais sobre a autoestima, inclusive sobre sua própria maneira de pensar sobre você, isso traz para você clareza. Olha a claridade. Aqui existe a mesma figura. Aqui, essa figura, ela está um pouco vaga, como se estivesse se esmaecendo. Não é muito clara, né? Aqui, olha, o foco fica mais perceptível, é mais claro aos seus olhos, não é isso? O que quer dizer isso? Que diante de uma compreensão sobre a sua maneira de se relacionar, você pode focar nessa compreensão, nessa consciência, o seu foco, ele se torna mais visível. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Então, uma ideia vaga sobre autoestima pode levar a uma imprecisão, uma insegurança e uma dificuldade de direcionamento. Exato, porque se não é claro para você sua compreensão de autoestima, mesmo a forma como você se percebe, o que você pensa sobre você mesmo, se você em algum momento refuta, rejeita ou se afasta de querer enxergar isso que você vivencia, você se afasta, fica, olha só, a visão meio apagada, né? Isso prejudica o seu relacionamento com você mesmo. Isso reforça, lembra do efeito de fluxos recíprocos? Reforça, confirma, né? Porque você não está tendo a clareza e você age de forma inconsciente para confirmar o que pensa sobre você. Aqui não. Você que está aqui hoje, olha, você que está me acompanhando, você quer muito mais de si mesmo, não é? Você deseja ter foco, você quer clareza, você quer enxergar com precisão a forma como você se percebe, se relaciona. Você que está aqui, você deseja aperfeiçoar esse relacionamento, você deseja algo melhor para si mesmo. E a gente está juntos nessa jornada. Já entendemos no gráfico que a autoestima ela pode oscilar. Lembra? Flutuações ao longo da história de vida de um ser humano. Então, se para você está me acompanhando,
hoje você enfrenta um momento de vida que a sua autoestima está em baixa, quero comunicar a você que é possível elevar a autoestima, tá? E nessa ideia de flutuações, a gente já entende que temos uma alta autoestima, uma baixa autoestima e uma média autoestima. Mas então vamos entender o significado disso, né? Uma autoestima, ela se refere a uma confiança. Lembra da palavra confiança, tá? Essa palavra tem que estar firme aí no seu pensamento, porque você, ao final desse vídeo de hoje, você vai levar com você a reflexão. Como anda a minha confiança em mim? Na minha capacidade de pensar, de agir. Então, uma autoestima elevada é sentir-se confiantemente apropriado para a vida. Vamos para uma baixa autoestima. Já a baixa autoestima é sentir-se inapropriado para a vida. Olha os questionamentos quanto à capacidade, a competência, o merecimento. Média autoestima. A média autoestima, ela vai estar em flutuação. Uma pessoa que tem uma autoestima mediana, ela vai estar em flutuação entre a alta e a baixa autoestima. De que forma? Em algum momento ela pode se sentir apropriada e em outro inapropriada para a vida. Então, existe essa variação dos níveis de autoestima e a gente já aprendeu aqui, né, que ao longo da história de vida ela também pode passar por mudanças. Seguindo juntos, a gente já entende que a raiz da nossa necessidade de autoestima são duas características importantes, tá? A primeira é o uso apropriado da nossa consciência. A segunda é a nossa responsabilidade pessoal. Então, olha, a raiz da nossa autoestima, vamos pensar sobre isso. Quando a gente fala de autoestima, a gente vem falando sobre autoestima, não é? E esse é o nosso terceiro encontro. Nós falamos de uma confiança do ser humano em sua capacidade, não é mesmo? Essa confiança, ela relaciona pensamento, sentimento e ação, ok? Muito importante isso. Mas essa ação, ela é comprometida com o caminhar, as escolhas, o caminhar de vida deste ser humano. Esse compromisso do ser humano, firmado com ele, é direcionado também pela sua consciência e a sua responsabilidade, seja uma autorresponsabilidade, compromisso consigo mesmo diante do que ele precisa executar para alcançar o seu propósito de vida, suas metas, seus objetivos. Vamos olhar mais profundamente para isso, tá bom? A gente viu a questão da consciência e da responsabilidade, não é isso? Então, a importância da consciência é que a mente, primeira coisa, a mente é a nossa capacidade de perceber e apreender o mundo. A consciência é essa lanterna que ilumina o caminho que você precisa seguir. Escuta bem o que eu estou falando, hein? A lanterna que ilumina o caminho que você precisa seguir. Porque essa consciência, ela está atrelada aos seus valores humanos, aos seus princípios humanos, tá? Então, a mente, ela não tem essa capacidade de perceber e de aprender o mundo. A mente, ela dá significado ao mundo, não é isso? Então, a gente já entende que quando você busca manter-se consciente
e da sua responsabilidade, do seu compromisso e do que você busca em sua vida, lembra do foco? Você lembra, falei agora há pouco do alvo. Olha, fica mais claro para você ver o alvo, onde você quer chegar, porque você está atento, você está atenta a perceber-se com a lupa da consciência. Você pode focalizar com o objetivo de expandir sua consciência, assumir maior responsabilidade pelas suas ações, seus atos, seus pensamentos, suas comunicações, focando cada vez mais no direcionamento da pessoa que você de fato deseja se tornar e é merecedora de ser. Cada vez que desfoca, olha, desfocaliza, é um distanciamento do próprio senso de consciência e reconhecimento do seu papel como sujeito ativo, participante na sua decisão do dia a dia. Então, desfocalizar com o objetivo de evitar, eu não quero enxergar que aquela conduta, aquele comportamento está errado, ou não é o que eu queria para mim, mas eu vou fazer esse outro, que é mais fácil, esse caminho é mais fácil, esse caminho é mais cômodo, e aí eu evito olhar, eu desfoco o meu olhar, olha o desfoque. Então, como pergunta para a gente refletir, vamos lá, né? Quais são as nossas ações e escolhas em relação à nossa própria consciência? Eu compartilho agora com você essa pergunta, hein? Quais são? Quais costumam ser as suas ações e as suas escolhas em relação à sua consciência? Quando a lanterna sinaliza, olha, isso não condiz com os seus valores, você segue o caminho, aumenta o foco, é isso aí. Ou você, não, eu não quero nem olhar para isso, depois eu olho. Como costuma ser a sua reação, a sua resposta? Então, o nosso livre-arbítrio se refere às escolhas que fazemos em determinadas situações, né? Só que essas escolhas, gente, elas podem ser coerentes ou não com o que a nossa consciência comunica. Agora, nossa consciência que é, ó, essa lanterna que ilumina o nosso caminho para aquilo que nós consideramos importantes em nossa vida, nossos valores e princípios. Então, as nossas escolhas, elas podem nos aproximar cada vez mais desse caminho ou nos afastar dele. Quais têm sido as suas? Com isso, você que chegou até aqui já entendeu, né? A autoestima é um conteúdo muito mais profundo, gente, do que apenas uma imagem refletida no espelho. Não é isso mesmo? Olha, você já vem compreendendo agora que a autoestima, ela também fala de uma consciência e de uma responsabilidade. Então, a autoestima, além de trazer o entendimento de que você precisa se sentir bem, você precisa ter consciência, autorresponsabilidade e uma escolha moral. Olha, muito importante a autoestima. A escolha das ações afetam o que sentimos por nós mesmos. E olha só, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Então, você tem por decisão em sua vida tomar uma escolha que pode ir de encontro a um princípio seu de moral, de valor humano. E você toma essa decisão que vai de encontro, tá? Você passa, então, a partir dessa decisão, dessa escolha e da ação, a questionar a si mesmo, a se sentir mal com você. Aconteceu já com você isso?
Você tomou uma decisão, uma ação, depois ficou se sentindo mal com você mesmo? Aquilo que você fez não foi legal, você não ficou bem, não lhe fez bem. Você sentiu que, poxa, tem algo errado aí nisso que eu fiz? Olha aí a escolha e a decisão. Essa escolha e decisão em uma ação, ela afeta a forma como nós nos sentimos. De outra forma, se você passa então a tomar decisões e escolhas que fortalecem o seu princípio e a sua consciência de moral, por exemplo, princípios e valores, isso pode lhe trazer maior satisfação, maior bem-estar. Nossa, eu fiz a escolha certa. Eu tomei a decisão acertada. Foi muito bom que eu fiz. Eu fui corajosa, eu fui corajoso de fazer. Essa satisfação pessoal, isso tem a ver com autoestima, porque reforça, lembra do efeito de fluxos recíprocos? Reforça, confirma a relação que você pode ter mais saudável, mais satisfatória com você mesmo. Então, a gente já também entendemos, naquele triângulo existiam dois pilares, fundamentos, sustentam a autoestima, são a essência da autoestima, não foi? Quais foram eles? Autoeficiência e autorrespeito. Então vamos olhar para eles agora. Autoeficiência, a experiência, então é a relação com a experiência de competência associada a uma autoestima saudável. O autorrespeito está vinculado à experiência de dignidade e valor pessoal que nós falamos já, mas a gente vai agora aprofundar um pouco mais, né, a compreensão de autoestima quanto a autoeficiência e autorrespeito, tá? Vocês viram aqui na imagem que o nosso amiguinho aqui, né, ele tá, ó, buscando o quê? O equilíbrio. Por quê? Esses dois fundamentos, eles precisam estar equilibrados, tá? Então, é necessário que você se perceba eficiente em relação a você, mas que você também tenha por você amor próprio e respeito, tá? Então, quanto a ser eficiente, o que seria isso, né? Já que um pilar da autoestima é a autoeficiência, ser eficiente é confiar em nossa capacidade de aprender o que precisamos e fazer o que é preciso para atingir a meta. A gente já vem falando da palavra confiança ligada à definição de autoestima. Eficiência é a confiança em quê? Na capacidade. Capacidade de aprender e agir. Aprender algo novo, pensar sobre algo, mas também tomar uma ação diante de alguma situação. Pode ser algum obstáculo, alguma dificuldade, algum desafio, mas também para se aproximar de uma meta de vida, de um objetivo que você se propôs. Tá? Então, é confiar no nosso processo e estar disposto a esperar o tempo do resultado dos nossos esforços. Como assim? Esse processo, gente, que eu trago aqui hoje para a gente refletir, é que ser eficiente não quer dizer ser perfeito. Você poderá viver momentos muito desafiadores em sua vida, mas você carrega com você a convicção e a disposição, lembra? Que você tem a capacidade de aprender, você tem o interesse. Então, aquela vivência, experiência do ser humano de se dispor a aprender. Olha, você não vai saber de tudo,
Não é possível saber de todo o conhecimento do mundo. A cada dia, novos conhecimentos surgem no mundo em que vivemos, ainda mais em nosso tempo tecnológico. Mas você sabe que você é capaz de aprender. Você tem abertura e disponibilidade para se lançar a um aprendizado de algo novo. Então, esse processo é essa vivência de você se convidar a aprender também, fazer parte do processo de buscar o conhecimento, de aprender, de perceber-se como um ser que necessita buscar também seu aperfeiçoamento e está disposto a esse tempo de espera do resultado. Porque à medida em que você busca esse aprendizado, o que é que vai acontecer? Cada vez mais você vai estar de posse do conhecimento. Com o tempo, você vai ter uma propriedade maior para olhar para você, para falar, inclusive, sobre si mesmo. No sentido agora do autorrespeito, que é ser valorizado, a ideia de valor como pessoa, a definição é a convicção no nosso próprio valor. Que nossa vida e bem-estar valem a pena ser mantidos, protegidos e alimentados, que merecemos o respeito das pessoas. Esse ser valorizado se relaciona, significa o valor que você atribui a si como ser humano. Que você percebe que você merece ser tratado com respeito e você desenvolve essa relação. Você vivencia a relação do respeito, que é algo que para você é importante. Seguindo um pouco mais, a gente vai entendendo que existem raízes para a construção dessa autoestima, tá bom? Nessas raízes, eu trouxe aqui de uma forma muito resumida, mas para a gente entender e ilustrar que existem as raízes em ser eficiente e as raízes em ser valorizado. Sobre as raízes de ser eficiente, na educação, é quando o ambiente doméstico é suficientemente saudável. Existe ali relacionamentos saudáveis entre as pessoas. É racional e é previsível, porque as pessoas agem de forma que as pessoas já preveem o comportamento porque conhece aquela pessoa. Como na família as pessoas nascem naquele grupo familiar, passam a ter um conhecimento sobre a identidade, a personalidade, a forma de ser de pai, de mãe, de responsável, de avô, de avó, não é isso? À medida que as pessoas vão crescendo e vão tomando conhecimento sobre o jeito de ser do outro, previsível é quando essa construção saudável de relacionamento, o ser que ali habita, ele já premedita, ele já compreende a maneira que aquelas pessoas vão reagir, porque elas tendem a manter o padrão de comportamento. Então, quanto às raízes das nossas ações, tá? Quer dizer o próprio desejo de eficiência. Essas raízes que eu me refiro aqui é que a própria pessoa, ela carrega com ela o desejo de ser eficiente, de conseguir ser capaz de realizar a sua capacidade de uma forma mais plena que for possível. Já quanto a ser valorizado, a raiz do autorrespeito, quanto à educação, é quando somos tratados ou sermos tratados com respeito por nossos pais e outros membros da família. Porque já existe ali naquela base familiar a forma de relacionamento respeitosa. Isso já instaura o aprendizado do respeito na relação com o outro e na relação consigo mesmo.
A criança, ela aprende por imitação e diante do que ela vivencia e sente com ela mesma. Já a raiz, em relação a nossas ações, é a satisfação com as nossas escolhas morais. Então, aqui eu falei já sobre isso. Quando você toma uma decisão, você realiza uma escolha, você de pronto age nessa escolha que está de acordo com o que você acredita moralmente e na sua consciência corresponde a um valor, e você se sente satisfeito, satisfeita de ter agido conforme aquilo que você acreditava. Essa satisfação, ela se torna uma raiz de ação para a autoestima. Então, para que a gente já possa, refletir aqui, eu trouxe uma pergunta, tá? Você se sente orgulhosa hoje? Você se sente orgulhosa, orgulhoso e satisfeita, satisfeito com as suas escolhas morais? Você se vê hoje caminhando, correspondendo ao que você acredita que é certo na forma de agir, de se relacionar com as pessoas? É já uma pergunta que eu deixo também para reflexão. Mas vamos olhar então 3 observações importantes. Já estamos aqui nos aproximando do final, mas é importante que a gente medite junto sobre isso. Observem que eu coloquei já para que a gente possa entender. No primeiro ponto, tá? No pensamento, se respeitamos nós mesmos, a ação. Como é que costuma ser a ação de uma pessoa que se respeita, né? Vamos lá. A ação, agimos de forma a confirmar, reforçar o autorrespeito, certo? Quando agimos, primeiro nos respeitamos e agimos de forma a confirmar, na relação com o outro, nós exigimos que sejamos tratados de forma a promover o nosso alto valor, de forma apropriada, adequada, que nos trate com estima, com respeito. Veja, mas esse ponto inicial, que se refere qual dos 3? Baixa autoestima, média autoestima ou autoestima elevada? Autoestima elevada, hein? Então, olha, autoestima elevada diz respeito a isso mesmo, tá? Mas lembrando um ponto muito importante para você que está aqui. Essa pessoa que se respeita, que age confirmando o seu respeito e solicita do outro para que a trate de forma apropriada, lembrando, ela precisa ser um exemplo daquilo que ela busca para ela. Então, não é algo desconexo uma pessoa que age de uma forma, mas que trata as pessoas de uma forma diferente. Não. Aquilo que a pessoa solicita é o que ela vivencia em si e de si para o mundo, faz parte da prática de vida dela. Então, se você conhece alguém que fala muito de autorrespeito, mas não trata as pessoas com respeito, isso tem uma grande interrogação aí sobre essa conduta. A coerência. Vamos para o ponto 2. Se não nos respeitamos, como costuma ser, então, o que é que você acha que costuma ser a ação de uma pessoa que não se respeita? Quando não nos respeitamos, agimos de forma a diminuir ainda mais o nosso senso de valor próprio, diminuir ainda mais o que sentimos por nós mesmos, retirar de nós, a nosso senso de capacidade, a nossa confiança. Isso o que é que faz? Fragiliza ainda mais essa relação nossa conosco, e o que acaba acontecendo na relação com o outro, o ser humano passa a aceitar mais
passivamente, uma forma de tratamento que seja impróprio, que seja humilhante, constrangedor, né? E isso é algo preocupante. Aqui nós temos uma baixa autoestima. Se queremos agora, vamos estar bem atentos a esse tópico 3, tá? Se queremos aumentar o nível do nosso autorrespeito, você quer, é isso que você deseja? Aumentar o nível do nosso autorrespeito, no caso do seu autorrespeito, então você precisa agir de modo coerente para que ele aumente. Quer dizer, se é algo que você busca, você precisa se aproximar, não é mesmo? Ó, tenho que me aproximar disso que eu estou buscando, não é? Mas no caso do ser humano, um comportamento é agir confirmando o que você busca hoje, tá? Isso quer dizer assumir um compromisso e expressar de forma coerente. Assumir um compromisso com você mesma, com você mesmo. Assumir um compromisso e expressar isso sobre o que você assumiu com você, agir de forma coerente, cada vez mais coerente com você. Esse material está aqui, uma referência maravilhosa, que é o autor Branden, né? Autoestima e seus 6 pilares. Caso você queira, né, entrar em contato com esse material, muito importante, recomendo. Mas aí, hoje, estamos encerrando o nosso 3º episódio. Eu já estou muito feliz de estar nesse momento agora com você. Eu já entendo que você chegou até aqui, compreende muito mais sobre autoestima do que quando iniciamos o nosso primeiro episódio, a abertura, não é mesmo? Mas entender autoestima, ter essa clareza, lembra do foco? É muito importante para que você leve esse conteúdo para a sua reflexão e você, nesse diálogo com você também possa se permitir refletir para mudar. Hoje, você teve a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo que fala aí sobre autorrespeito e autoeficiência, da importância de se agir de forma coerente, com princípios, valores e com a moral. Você está aqui, já entendeu? Autoestima não é só uma relação amigável com o espelho, fala também de consciência, de autorresponsabilidade e mesmo de uma decisão de um valor moral. Hoje estamos encerrando o nosso encontro. Muito bom tê-los aqui. Deixo um abraço grande para vocês. Até nosso próximo encontro.